Dois acidentes aéreos colocaram o estado de Santa Catarina nas manchetes dos jornais. Apesar de serem épocas diferentes, a forma como eles aconteceram foi a mesma. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Antes da história triste, uma pequena pausa para um presente do canal para vocês. Saber inglês é ter oportunidades, ter acesso e conhecimento e muitas vezes conseguir chances incríveis de trabalho. Todos que se inscreverem no Cambly usando o código Work Aviões e Músicas até o dia 29 de agosto vai receber no dia 30 por e-mail o acesso a um curso super completo de inglês para negócios. E esse meu código ainda te dá uma aula de graça para experimentar a plataforma e já começar a falar inglês hoje mesmo com um dos tutores nativos do Cambly. Muito legal, né? Tem link aí na descrição. Em 1949, aconteceu nas proximidades de Florianópolis um acidente aéreo que foi considerado o maior desastre do Brasil na época. No dia 6 de junho daquele ano, uma segunda-feira, fazendo um voo do CAN, que era o Correio Aéreo Nacional, levantou o voo do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, o avião Douglas C-47 do 2º Grupo de Transporte da Força Aérea Brasileira, tendo como destino final Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, com várias escalas. O C-47 saiu do Rio de Janeiro às 7h14 da manhã e pousou em São Paulo, que era a primeira escala, onde embarcou um passageiro, e seguiu com destino a Curitiba, a segunda escala, e mais um passageiro embarcou. E daí seguiram para o aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis, onde embarcaram mais 2 passageiros. De Florianópolis, o 2023, que era o prefixo do avião, decolou para o aeroporto Salgado Filho, lá em Porto Alegre, com 28 ocupantes às 13h50. De acordo com o BM, o Boletim Meteorológico do dia, as condições eram bem ruins. Veja, a gente está falando lá de 1949, onde não havia para a aviação o auxílio meteorológico que existe hoje em dia. Mesmo assim, o avião decolou e seguiu rumo ao seu destino. Às 2h da tarde, o comandante da aeronave, primeiro-tenente aviador Carlos Augusto de Freitas Lima, comunicou à torre de controle que teria de navegar por instrumentos devido às más condições do tempo. Esse foi o último contato com os controladores de voo de Florianópolis. Minutos depois, o avião se chocaria a 800 metros acima do nível do mar, na chamada Pedra da Bandeira, no Morro do Cambirela, ponto culminante da cidade de Palhoça, e se despedaçou com o choque. Pedaços do motor e da fuselagem ficaram espalhados por centenas de metros de distância. A partir desse evento trágico, Palhoça passou para a história como local do maior desastre aéreo do Brasil até então. A aeronave ficou desaparecida por algumas horas, porque não se comunicava com os controladores e também não tinha chegado até a capital gaúcha. Quando as buscas se iniciaram, quem localizou os destroços do avião foi o capitão aviador Délio Jardim de Mato, na manhã do dia seguinte somente, que ele estava sobrevoando a região num outro avião Douglas, que comunicou por rádio o achado confirmando a queda. Esse capitão viria depois, anos depois, a se tornar ministro da aeronáutica, nos governos de Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. As equipes de resgate tiveram muita dificuldade para chegar até o local do acidente, porque a montanha tem 1.039 metros de altitude e é de difícil acesso até os dias de hoje. A bordo estavam 13 recrutas, 9 civis, incluindo 4 mulheres e 2 crianças, e um grupo de 6 tripulantes. As equipes de busca levaram 3 dias para fazer o resgate de todas as vítimas. De acordo com moradores das proximidades, naquele dia havia uma chuva miúda, muita cerração e ninguém enxergava nada quando ouviram o estrondo do avião batendo na encosta. Se houvesse chances de alguém sobreviver, a demora para a chegada do socorro eliminaram qualquer esperança dos parentes das vítimas de encontrarem algum sinal de vida no morro gelado e castigado pelos ventos cortantes que vinham do mar. O resgate levou 27 horas para encontrar o local e, como sempre, saqueadores chegaram antes do socorro. De acordo com os relatos de moradores de Palhoça,
Quando alguém aparecia com uma joia ou um relógio novo naquela região, diziam que era do avião e que foi saqueado. E teve um morador que chegou a ter um pedaço da cauda da aeronave em casa. Como não haviam os gravadores de voo e de voz na época, ficou praticamente impossível para se determinar com exatidão as causas que levaram ao acidente. 30 anos se passaram e, infelizmente, mais uma fatalidade acabou ocorrendo em Santa Catarina. E mais uma vez numa colisão com montanha. No dia 12 de abril de 1980, 41 anos atrás, pouco antes das 8 horas da noite, tudo estava pronto em São Paulo para o prosseguimento do voo QD-303 da Transbrasil com destino a Florianópolis. Esse voo era um dos mais tradicionais e rentáveis da companhia, que partia de Fortaleza às 14h40, com escalas em Brasília, São Paulo e Florianópolis, antes de pousar no final do dia em Porto Alegre, por volta de 21h30. O voo transcorreu normalmente até a etapa entre São Paulo e Florianópolis, com apenas um pequeno atraso de aproximadamente 30 minutos, que era até comum em serviços longos e cheios de escalas como este. O voo 303 estava sendo realizado por um Boeing 727-100. Ele tinha sido encomendado pela Braniff Airways, e esse 727 tinha sido entregue em 1966, e em novembro de 75 foi alugado para Transbrasil e registrado como Papa Tango, Tango e Yankee Sierra, recebendo aquela pintura padrão riquezas nacionais nas cores azul e amarelo, e depois foi comprado pela empresa em 76. Tinha sido repintado novamente e agora estava com a famosa pintura no padrão arco-íris da Transbrasil. No assento da esquerda, o comandante Geraldo Álvaro Bomilcar da Cunha Teixeira, e completavam a tripulação, primeiro oficial Paulo César Vaz Vanderlei na direita e o engenheiro de voo Walter Lúcio Mendes. A bordo iam mais 4 comissários, além de 50 passageiros. Também estava na cabine do Boeing um profissional que não era nem passageiro e nem funcionário da Transbrasil. Checando os procedimentos operacionais da empresa, como sempre foi normal no Brasil, viajava no QD-303 o Major Ricardo Matriciano da Força Aérea Brasileira a serviço do então DAC, que era a autoridade aeronáutica na época, seria o que é a ANAC hoje. O Matriciano tinha embarcado no Galeão e deveria supervisionar os procedimentos operacionais da companhia durante os voos até Porto Alegre. A atenção aos procedimentos operacionais era um dos maiores orgulhos da Transbrasil. A sua empresa, a primeira a operar com uma frota somente com jatos no Brasil, jamais havia sofrido um acidente fatal com uma de suas aeronaves. Sentado no jump seat, ou seja, atrás, o Major Matriciano deveria atuar como um mero observador, embora tivesse habilitação técnica para pilotar o 727. Só que, como era comum em todas as empresas nacionais nessa época, as tripulações acabavam convidando os pilotos checadores a realizarem ao menos uma operação de pouso ou decolagem. Então, o major foi convidado a ocupar o assento da esquerda e pilotar até Florianópolis. O comandante Teixeira passou para o assento da direita e cuidou de auxiliar a operação. Ele estava cuidando dos rádios, encarregando-se de toda a comunicação com o solo, e o primeiro oficial Vanderlei, que estava lá, sentou-se lá no jump seat. Em Congonhas, o Papa Tango, Tango Yankee Sierra recebeu 9.000 quilos de combustível e, com tudo pronto, o Boeing iniciou o táxi e decolou normalmente às 19h55 para a penúltima etapa de sua longa jornada iniciada em Fortaleza. A duração do voo seria de aproximadamente 45 minutos até a capital catarinense. Durante esse curto trecho em rota, apenas refrigerantes e salgadinhos foram servidos. A viagem transcorreu sem maiores problemas, embora o Boeing tivesse que desviar de pesadas formações de mau tempo pelo caminho. Ao iniciar a aproximação para Florianópolis, a tripulação começou a ter mais trabalho. Uma frente fria de grande intensidade dominava toda a área terminal de Florianópolis, indo até Itajaí. Havia pesadas formações em toda a área, com chuva forte, granizo e um grande número de descargas elétricas. Sobre o aeroporto Hercílio Luz, a instabilidade frontal provocava chuva forte o suficiente a ponto de prejudicar as operações. Logo à frente do QD-303 havia um Boeing 727 da Varig, que estava executando o mesmo procedimento de descida alguns minutos antes. As condições eram tão ruins que levaram a tripulação da Varig a considerar o cancelamento do pouso, rumando direto para Porto Alegre sem descer em Florianópolis conforme era programado. Mas no final, os tripulantes optaram por prosseguir e conseguiram pousar no Hercílio Luz. Durante a descida,
Em meio a essas pesadas formações, o comandante Teixeira chamou o controle de aproximação de Florianópolis e perguntou por 2 vezes se o NDB, que seria o ADF, realmente estava em operação. O ADF é um auxílio de navegação, tá? É um fixo que emite uma onda e um ponteiro no avião, indica de onde que essa onda está vindo. Segundos depois que ele fez essa pergunta, o comandante comunicou ao controle que, sim, estavam recebendo este sinal. A recepção dos sinais de NDB fica bastante prejudicada quando existem formações meteorológicas do tipo cumulus-nimbus. E era exatamente este o tipo de formação que estava predominante na terminal de Florianópolis pela passagem dessa grande frente fria. É viável considerar que durante toda a descida e na aproximação, as marcações do ADF estariam flutuando e não inteiramente confiáveis. O controle então autorizou o Transbrasil a descer para o nível 060, ou seja, 6.000 pés, e prosseguir na aproximação por instrumentos. Minutos antes do 727 da Transbrasil, o Boeing da Varig tinha executado essa mesma aproximação com sucesso, conforme eu falei. Quando o 303 comunicou que havia atingido 5.000 pés, o controle instruiu para que eles mantivessem essa altitude e aguardassem para iniciar o procedimento de descida, que pela carta deveria ser executado a 3.000 pés, altitude em que se encontrava nesse momento ainda o jato da Varig. O comandante Teixeira confirmou que aguardaria mantendo 5.000 pés e a seguir instruiu o major Matriciano, que estava pilotando, a iniciar uma curva de afastamento, mantendo essa altitude. Foi aí que começaram a se desenrolar os fatos que levariam ao trágico fim do voo 303. O major Matriciano não executou a curva, mantendo a velocidade indicada, nem também o tempo prescrito para essa manobra. Logo nessa primeira curva, o Boeing executou o procedimento em velocidade maior que 300 nós, muito superior à máxima determinada na carta para o procedimento. E pior, manteve-se em curva por 110 segundos, quando o procedimento claramente indicava que o tempo para aquela curva deveria ser de 90 segundos. Essas discrepâncias contribuíram para afastar o voo 303 de sua trajetória ideal, e o colocou em rota de colisão com as montanhas da parte norte da ilha de Florianópolis. A bordo da cabine de comando, os tripulantes trabalhavam muito por conta das condições adversas. A turbulência estava castigando, dificultando a manutenção das proas e das altitudes, uma condição em que claramente não deveria ter alguém não acostumado ao dia a dia das operações ali no assento da esquerda. A chuva pesada e os raios que cortavam os céus sobre Florianópolis tornavam praticamente impossível observar externamente a posição da aeronave em relação ao solo. E o fato do major Matriciano estar ao comando tampouco ajudava. Voando com menos frequência do que os pilotos de linha aérea, esse fator certamente contribuiu para o desfecho do voo 303. Ao final dessa longa curva, o Transbrasil foi instruído finalmente a abandonar a altitude de 5.000 pés e acusar o rebloqueio a 1.000 pés, ou seja, ele passaria em cima do ADF novamente a 1.000 pés. O comandante Teixeira acusou o recebimento da mensagem e seria a última que ele trocaria com o solo. A aeronave então começou a descer para entrar na aproximação. Abandonando o nível de voo 050, a tripulação do Transbrasil completou a curva de afastamento. Quando recebeu a indicação de través do NDB, o cronômetro de cabine foi acionado. Segundos depois, os pilotos comentaram entre si sobre a forte turbulência enfrentada. Ao completar 1 minuto de afastamento, a aeronave iniciou a curva para o regresso. Os altímetros foram ajustados para 1.009 milibares e o Boeing prosseguiu na descida. Os trens de pouso foram abaixados e os faróis de pouso acesos. 727 se preparava para o pouso sem que a tripulação se desse conta de que estava a mais de 8 quilômetros ao norte da trajetória ideal e em meio a uma chuva torrencial. Passava pouco das 8h30 da noite daquele sábado. O Boeing 727 sobrevoou o povoado de Santo Antônio de Lisboa a menos de 300 metros acima do terreno. A perda de altitude foi rapidamente constatada pelo experiente piloto da Transbrasil, que por mais de uma vez alertou o major pedindo para manter 2.000 pés. O avião então voava a 150 nós de velocidade quando a potência foi aplicada aos 3 motores. Segundos depois,
o Boeing sobrevoava a região de Raton. Ali na frente, oculto pelas nuvens e pela forte chuva, estava o Morro da Virgínia, uma elevação de pouco mais de 1.100 pés de altitude, ligeiramente mais alto do que a altitude do 727 naquele instante. O Major iniciou uma curva para a direita, tomando o rumo sul em direção ao aeroporto, onde minutos depois ele pretendia pousar. Eram exatamente 8h38 quando o Boeing colidiu contra o lado noroeste do morro, a aproximadamente 1.000 pés de altitude. Se ele tivesse somente 30 metros mais alto, teria passado por cima do morro e provavelmente concluído a viagem. Inicialmente, a ponta da asa esquerda tocou contra a copa de árvores que cobriam todo o cume do morro, onde havia densa vegetação. Progressivamente, a asa do Boeing foi aumentando a área de contato e desacelerando a aeronave. Os troncos das árvores foram sendo cortados até próximo de atingir o solo, e a crescente resistência gerada pelos impactos fez com que o 27 se inclinasse para a esquerda até que a asa desse lado finalmente atingiu uma enorme pedra, causando a sua destruição parcial e uma forte guinada para esse mesmo lado. Nesse mesmo instante, o nariz colidiu contra o solo e com a violenta desaceleração, a desintegração da estrutura foi completa, espalhando destroços por todos os lados. A parte posterior da fuselagem, juntamente com a cauda, passou por cima do ponto inicial de impacto da fuselagem contra o terreno e foi para mais adiante, praticamente no cume da elevação. Os estabilizadores horizontais, bem como o trecho superior da empenagem, foram as partes menos destruídas da aeronave e permaneceram como as únicas partes reconhecíveis, mais distantes e mais altas entre a vasta área de destroços. Apesar de toda essa violência do impacto, não foi suficiente para tirar a vida de todos os ocupantes. Segundos depois da colisão, ocorreu uma enorme explosão, consequência do vazamento de combustível que estava presente nos tanques. Estima-se que pelo menos 10 pessoas tenham sobrevivido nas horas seguintes à colisão. Vários moradores foram surpreendidos pela passagem baixa desse 727 quando ele estava se aproximando e fazia muito barulho em cima das casas. E o dono de um pequeno armazém que estava localizado nos arredores desse Morro da Virgínia, que fica a 19 quilômetros do centro da cidade, teve a atenção chamada por esse ruído excepcionalmente alto dos motores. Ele saiu depressa de trás do balcão e foi para a porta da loja. Aí ele olhou para cima e ainda deu tempo de ver as luzes do 727 no meio da chuva. E em questão de segundos, a explosão e o fogo. Junto com outro morador, eles pegaram um carro e foram até o posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-101, que ficava a 7 quilômetros de onde eles estavam. O comandante do local avisou imediatamente os bombeiros e a base aérea de Florianópolis. Nessa altura dos acontecimentos, nessa estrada que fica em frente ao posto policial, já dava para observar o incêndio daquilo que minutos antes era um 727 da Transbrasil. Nesse momento, no cume do Morro da Virgínia, com muita chuva, as vítimas ainda esperavam pelo socorro que custaria chegar. Nos dias seguintes, ficou claro que o número de vítimas poderia ter sido significativamente menor se as equipes de socorro não tivessem demorado tanto para chegar ao local. E, sobretudo, se as primeiras pessoas que chegaram lá não tivessem demonstrado uma incrível crueldade, saqueando os pertences dos mortos e das pessoas que estavam agonizando. Sobreviventes e testemunhas lembram-se de várias pessoas que, ao invés de prestar os primeiros socorros, simplesmente foram ao local para pilhar os corpos, abrindo e vasculhando as malas de bagagens. O helicóptero Bell H-1H Huey do Esquadrão Pelicano de Buscas e Salvamento, que ficava na base aérea de Florianópolis, decolaram rumo ao local, mas por causa do terreno íngreme, as condições de tempo e ao fogo não encontraram local adequado para o pouso. Somente depois da chegada dos bombeiros, que abriram uma clareira, é que eles conseguiram pousar e iniciar o resgate. Infelizmente, a falta de assistência, o fogo e os politraumatismos cobraram seu preço. 4 ocupantes foram resgatados com vida. Flávio Goulart Barreto, Kleber Moreira e sua esposa, Marlene Moreira, foram os únicos 3 que efetivamente escaparam com vida. A médica carioca Denise Moritz Pereira, primeira a embarcar no primeiro helicóptero de resgate que conseguiu pousar no local, isso foi por volta da meia-noite, foi levada a um hospital da ilha, mas
não sobreviveu, mesmo depois de ter sido transferida para o Rio de Janeiro. Um grande mistério ligado ao voo 303 ganhou as manchetes dos jornais catarinenses. No resgate, foi encontrada uma pequena fortuna em joias, que seriam de Manuel José do Nascimento, um dos mortos na queda. Ele tomou o voo em São Paulo com a intenção de montar uma joalheria em Florianópolis, onde já teria alugado uma sala com essa finalidade. Os mais de 400 mil reais em anéis, brincos, pulseiras, colares e relógios foram encontrados e ficaram sob a tutela do titular da Delegacia de Homicídios da capital. A partir daí, o destino dessas peças adquiriria contornos rocambolescos. Dessa divisão de homicídios, as joias foram levadas para o Departamento da Polícia Técnica, onde foram avaliadas, acondicionadas em uma caixa de isopor de 28 cm por 18 cm, com as inscrições Codesa, urgente, material para laboratório, e devolvidas para a divisão de homicídios. O delegado tentou entregar esse recipiente à justiça, só que não teve sucesso, faltava um inquérito. De lá, a caixa parou na vara de família, órfãos e sucessões, e novamente voltou para o delegado sob a alegação de que o judiciário não tinha um lugar seguro para guardá-las. O delegado manteve essa caixa com ele até o final de 1982, quando repassou para a Diretoria de Investigações. Em 1983, o secretário de Segurança Pública determinou que todos os inquéritos envolvendo furtos deveriam ser julgados e um novo delegado, que estava para assumir a divisão de homicídios, quis verificar o que tinha dentro da caixa de isopor. No dia 6 de abril daquele ano, ele, o delegado anterior, um perito criminal e um químico legista finalmente abriram a caixa. Em vez das joias, encontraram 2 sacos plásticos com pedras e 2 blocos de argamassa. Até hoje não se sabe ao certo o que aconteceu com essas joias. O Fly Recorder do 727 da Transbrasil foi enviado para os Estados Unidos logo depois do acidente, no dia 20 de maio. Soube-se que havia um problema no cabo de pressão estática e por esse motivo o equipamento não gravou 3 dos seus 6 parâmetros, altitude, velocidade e força G. Já o Voice Recorder, que é o gravador de voz, estava em perfeito estado e as conversas entre o avião e a torre, todas sem indícios do motivo da queda do 727, foram ouvidas, bem como as últimas conversas na cabine do avião. O relatório final custou a sair e não aponta um fator diretamente relacionado à tragédia. Em nenhum momento faz menção ao fato de que o major pilotava a aeronave, dizendo apenas que o comandante Teixeira ocupava o assento da direita. Contribuiu para o acidente o fato de que o Tango Yankee Serra era dotado de tecnologia dos anos 60 e não era equipado com o GPWS, que é o Ground Proximity Warning System, que poderia ter evitado essa tragédia. Isso é uma informação importante, tá, para vocês aí que têm medo de voar e que gostam de história de acidentes de avião. Várias das tecnologias usadas hoje não permitiriam que acidente assim acontecesse. Um outro fator contribuinte de grande impacto na cadeia de acontecimentos é que os auxílios fixos e os instrumentos disponíveis para navegação lá em Floripa eram absolutamente rudimentares nessa época. Até os dias de hoje, alguns destroços estão no Morro da Virgínia, lá em Ratones. O Anderson Rafael tinha família lá por perto e numa das últimas visitas que ele fez, ele até tentou subir o morro para tirar umas fotos pra gente, mas não deu para chegar lá, porque agora é meio complicado chegar até esse local. E a clareira que tinha sido aberta pela aeronave com o acidente já desapareceu, mas tem uma cruz que está colocada lá no ponto de impacto. Um fato interessante e bastante impressionante sobre os acontecimentos daquele dia do acidente é contada pelo Panda Betting a respeito do comportamento do dono da Transbrasil, o comandante Omar Fontana, no dia do acidente. Essa história faz parte, deixa eu pegar aqui, desse livro aqui, que é maravilhoso, do Panda Betting. Eu vou contar uns trechos para você. É o Tango Bravo Alpha. Minutos antes do acidente, o Omar Fontana estava em São Paulo, num restaurante com executivos da General Electric, que fabrica motores de avião, Mas ele estava inquieto, sobressaltado, tomado por uma sensação angustiante. Tomado por essa sensação, ele pediu licença e pela 5ª vez naquele dia ligou para a coordenação de voo. Foi direto. Quis saber tudo sobre o voo 303. Se tinha saído no horário, quem que era a tripulação, quantos passageiros tinha a bordo, mais um monte de coisa. Perguntou se tudo estava em ordem e com a resposta positiva, acalmou-se e voltou para a mesa. Para falar a verdade, desde de manhã daquele dia, o Omar estava inquieto. Alguma coisa estava incomodando em relação aos voos da Transbrasil.
E não que houvesse alguma coisa de especialmente preocupante. Antes mesmo do horário do almoço, ele ligou para a coordenação de voo mais uma vez. Sabendo cada número de voo de cor, naquela manhã Omar perguntou quem estaria no comando do QD-303. A coordenação informou que o voo 303 seria operado pelo Boeing 727 Tango Yankee Sierra, pilotado pelo comandante Teixeira. O Omar ficou satisfeito, porque ele conhecia e confiava no comandante Teixeira, um dos mais experientes pilotos da empresa. Ainda assim, ele ficou com aquela sensação de angústia em relação àquele voo. Minutos depois da colisão, os escritórios da Transbrasil, no aeroporto Hercílio Luz, foram notificados da queda do voo 303. Imediatamente, o departamento de coordenação de voo foi acionado e a notícia foi passada para todos os diretores da empresa. O genro do Omar Fontana foi o primeiro da família a ser notificado e, sabendo que o Omar estava lá num jantar no restaurante com a GE, ele decidiu dar a notícia pessoalmente. Passava aí das 10 horas da noite quando ele chegou ao restaurante e pediu para conversar com o Fontana. Nem foi preciso dizer nada. O Omar logo percebeu que algo muito sério tinha ocorrido. Antes que fosse dito qualquer coisa, ele disse: aconteceu alguma coisa com o voo 303, não foi? O Omar pediu desculpas aos executivos e rumou imediatamente para Congonhas, dando ordens para que um 727 fosse preparado e carregado com caixões para partir o quanto antes para Florianópolis. Todos os diretores da Transbrasil foram convocados. A empresa mobilizava-se como podia para prestar o melhor auxílio possível. Impressionante, não é? Para entender um pouco do Omar Fontana e da história da Transbrasil, vê aqui episódio 365. Nos anos seguintes, o aeroporto lá de Florianópolis ganharia auxílios à navegação, como VOR e LS, só que infelizmente seria tarde demais para 55 dos 58 ocupantes daquele Transbrasil 303. A gente recebeu sugestões de muitas pessoas para falar desse acidente, mas o Bruno Thiago Rabelo sugeriu que falássemos sobre os 2 acidentes que comoveram o Brasil, cada um ao seu tempo. Eu espero que tenham gostado de conhecer a história. O like não é para o acidente em si, mas pelo conteúdo do canal. Então considere apoiar as pesquisas aqui do canal por apenas R$ 2,99, é só clicar no link Seja Membro. Se inscreva no canal se não for inscrito, acione o sininho para receber as notificações. Um grande abraço e até o próximo voo!